Agora sim, meus irmãos, Efésios capítulo 3. Nós estamos pensando nesta campanha, uma igreja que vale a pena voltar. Em 2023 eu escrevi um livro na Junta de Missões Nacionais, uma igreja em que vale a pena ser membro. E baseado nele e baseado na nossa necessidade dos tempos presentes, nós estamos durante todo o mês de março pensando em uma igreja em que vale a pena voltar. Voltar, porque hoje o maior número de cristãos, ele não está na igreja. O maior número de cristãos evangélicos, ele está fora da igreja. O número de pessoas que ama a Deus, que crê na Bíblia, que ama Jesus, mas que não tem compromisso com a igreja, ele é maior do que o número de cristãos evangélicos que estão congregando, que estão ativos na igreja. Talvez você mesmo que nos visita hoje seja um destes, que veio, e me permita pensar dessa forma, por curiosidade, procurando ainda uma igreja. E nós esperamos que Deus fale com você, fale com todos nós, sobre não esta igreja, mas a igreja dele. E que jamais desistamos da igreja dele. Vamos pensar então em todo o mês de março, sobre uma igreja que mesmo com as suas falhas, uma igreja que mesmo que não nos atenda em tudo o que queremos, ainda assim, é nela, é na igreja que precisamos estar. E baseado em Efésios capítulo 3, nós vamos pensar na igreja, nos eternos planos de Deus, mostrando que se a igreja, o templo, o povo dele, está nos planos dele, não, você não pode ficar de fora, você não pode crer, nenhum de nós, ninguém pode pensar em viver essa vida que é, eu amo a Deus, mas igreja não. Eu quero Jesus, mas igreja não. Eu quero que meus filhos cresçam na igreja, com os valores da igreja, mas eu não. Que nós não podemos pensar assim. É até injusto pensar assim, porque nós vivemos na cultura que é altamente beneficiada pela igreja. Já existiam hospitais, já existia medicina, mas foram os cristãos que em muito ampliaram o conceito de hospitais como temos hoje. Antes era um serviço restrito a poucos. Foram os cristãos, o mais destacado, Basílio de Cesareia, no século IV, que começou a pensar em SUS, em assistência médica, assistência social, até para quem não tem condições. Os modelos que temos hoje não são modelos filosóficos, são modelos que nasceram dentro da igreja, embora já existisse medicina antes. As universidades, antes de existirem como existem hoje, antes de serem lugares que mais reclamam de Deus, ou que mais menosprezam a fé em Deus, Oxford, outras grandes universidades, como Bolonha, das mais antigas do mundo, antes de serem o que são hoje, eram mosteiros. E sabe qual era o curso? Teologia. Porque estudar sobre Deus não era estudar somente a Bíblia, era estudar a criação de Deus. Sim. Se retirar as igrejas, retiraria muito do crescimento na área de saúde. Também se retirar a igreja, retiraria muito do conhecimento, retiraria a universidade da nossa cultura. Não é exagero o que estamos pensando. Nós temos como civilização uma dívida para com o cristianismo, para com a igreja. Abolição da escravatura e liberdade. Martin Luther King, que lutou contra isso dentro da igreja. Mas é a igreja que estava buscando liberdade. Os Estados Unidos é uma das nações mais poderosas e que baseia muito da nossa cultura, é fundada sobre a igreja.
A Constituição americana tem muita influência nossa, como batista. Roger Williams, uma cidade chamada Providence, é a primeira colônia, a primeira cidade americana a ter liberdade de expressão e liberdade religiosa. Um grande inglês, um grande britânico, William Wilberforce, é um dos homens que mais lutou pelo que nós chamamos de liberdade. E não apenas para os cristãos, não. Sim, a gente às vezes encontra no Brasil, às vezes encontra em alguns movimentos mais radicais, a ideia de que poderia haver um governo cristão que proibisse qualquer coisa. Mas o cristão, ele é a favor da liberdade. Quer ser macumbeiro, que seja. Quer ser espírita, que seja. Quer ser esotérico? Seja, porque se uma fé, se uma doutrina, se uma liberdade for restrita para um, ela será restrita para todos. E o que a palavra de Deus diz é que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Valores como democracia, valores como liberdade, não vieram da Grécia. Vieram do cristianismo, que incentivou isso, que expandiu isso muito mais do que a filosofia grega ou o direito romano. Valores como dignidade, como democracia, como liberdade, são valores que ficaram preservados por causa da igreja. É interessante que hoje se usa da filosofia, como a de Aristóteles, de Platão ou de qualquer outro grande filósofo da antiguidade, para falar contra a fé. Mas não fosse a igreja, ninguém saberia sequer da existência desses filósofos. Todo conhecimento que hoje é utilizado contra a igreja, sequer existiria sem a igreja, porque foi ela que preservou esses documentos com a queda do Império Romano. Foram os mosteiros, foram os religiosos que preservaram cultura e conhecimento. Às vezes nós estamos vivendo uma geração que meio que menospreza a igreja, mas tire ela, e a nossa sociedade seria tal qual sociedades muçulmanas que têm o direito de existir, em que não há nenhuma liberdade, em que não há respeito à mulher, em que não há respeito à dignidade humana, em que reina a barbárie. Sim, a igreja, ela é responsável por tanto da nossa cultura, tanto da nossa sociedade. E no capítulo 3, Paulo começa versículo 1, falando sobre dispensações, sobre épocas no reino de Deus. Ele começa dizendo: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, grava essa palavra. Se é que vocês, versículo 2, ouviram falar a respeito da dispensação, grava também essa palavra, da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Versículo 3, pois, segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, grava essa terceira palavra, conforme escrevi há pouco no capítulo 2, de forma resumida. Versículo 4, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério. Pedi para gravar essa palavra. Mistério de Cristo, o qual em outras gerações, que é um sinônimo de dispensação, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Versículo 6. O mistério, qual é? É que os gentios, a primeira palavra que eu pedi para você gravar, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Nesses textos, pedi para você gravar 3 palavras: gentios, dispensação e mistério. Gentios era toda pessoa que não era judia. Você é um gentio. Na Bíblia, eu e você somos gentios. Sim, você pode até agora procurar nas suas genealogias e descobrir um pezinho lá no judaísmo, lá em Israel. Pode.
E está na moda fazer isso, procurar aí as suas genealogias, está meio na moda. Sim, você pode fazer isso, mas nós não somos judeus, nós somos gentios. Isso leva para a terceira palavra que eu pedi para você gravar, que é a dispensação. Sim, no Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo gentil, ou melhor, o povo judeu. Abraão, Moisés, os mandamentos eram coisas que eram pregadas somente em Israel. Não era pregação como nós estamos tentando levar na nossa campanha, o Evangelho, olha lá no relatório, 97 países. A nossa participação aqui de Rio Verde leva o Evangelho a 97 países. Não havia esse empenho, porque Deus estava trabalhando em dispensações, em épocas, em etapas do seu plano. Biblicamente, essas etapas são muito claras. Nós temos, antes da queda, o relacionamento perfeito entre Deus e o homem. Nós temos, após a queda, a consciência. Noé é escolhido por Deus, Noé obedece a Deus sem nenhum mandamento, sem nada escrito, sem nenhum profeta, sem nenhum rei. Ele, seguindo a sua consciência, resolve obedecer a Deus. Essa é a primeira dispensação que chamamos de consciência. A segunda começa com Abraão, é a entrega da lei. Abraão recebe de Deus uma promessa de abençoar todas as nações. Abraão recebe de Deus um símbolo muito forte da aliança entre Deus e o seu povo, a circuncisão. E Abraão, então, culmina com a entrega de mandamentos, de regras, através de Moisés. E essa segunda dispensação da lei, ela vai até a época de Jesus, a época da graça. Quando Paulo escreve aos Romanos, falando sobre a lei, ele diz que a lei nos serviu como uma espécie de tutor, uma espécie de aio, algo tirado do direito romano, em que o pai tinha filhos, mas ele não era obrigado a reconhecer o filho, mesmo que tivesse exame de DNA, como filho. Ele tinha o papel, a obrigação de cuidar da educação desse filho, até que o filho completasse uma idade de maioridade, e então pudesse ser avaliado se o pai o queria ou não como filho. Nesse período, o pai entregava a tutores, a aios, a cuidadores, para preparar o filho para a adoção. Paulo diz, a lei foi entregue com esse propósito de nos preparar para a adoração, para a adoção como filhos. E a lei nos leva para a graça, porque pela lei, nenhum de nós conseguiria agradar ao Senhor, porque os mandamentos de Deus, eles não são baseados na nossa capacidade de obediência, eles são baseados na santidade de Deus. O primeiro mandamento que conhecemos é o quê? Amar a Deus sobre... Já pecamos, já ficamos aí mesmo, já nem adianta pensar no segundo. E quando Jesus estabeleceu o entendimento da lei, ele disse, olha, vocês pensam em matar, que é pecado, mas odiar é, xingar é, menosprezar é, insultar é igual. Vocês pensam em adultério como pecado, mas olhar é, ouvir é, envolver-se emocionalmente é. E aí vem a terceira época, a época da graça. E nessa época da graça, na dispensação, em vez de trabalhar com um povo exclusivo, Deus resolveu trabalhar com a igreja. E quando a gente olha para toda a narrativa bíblica, a gente percebe que não é que Deus está evoluindo, ou Deus está mudando de planos, mas Ele está fazendo as tentativas. Você já passou por isso com os filhos? E você diz, olha, não vai dar certo, mas eu vou deixar. Eu sei que não vai dar certo, mas para você aprender eu vou deixar. Já passou por essa fase? Eu sei que não vai dar certo, mas para você aprender eu vou deixar. Deus então teve a primeira tentativa, olha, não vai dar certo, mas vou deixar cada um seguir a sua própria vida. Agora vocês entenderam que precisam de direção? Vamos então tentar. Eu vou dizer o que é preciso e não vai dar certo.
para chegar na fase que estamos hoje, em que ele diz: agora eu tenho onde eu queria chegar, a igreja, a graça. E aí as 3 palavras que eu pedi para você gravar foi: gentil, todos nós, dispensação, essas eras do plano de Deus, e mistério. Porque o judeu não conseguia entender que um gentil pudesse ser aceito. Ele não conseguia entender o que a igreja entende: aceitação, busca, graça. E Paulo está dizendo: o mistério é que vocês também podem ser aceitos da mesma forma que os judeus foram. E aí, Paulo continua na sua argumentação e chega no versículo 10, em que a igreja é colocada de uma forma extraordinária para a gente entender o plano de Deus. E isso, toda essa mudança, esse conhecimento, toda essa nova dispensação, isso para que agora, tanto na época de Paulo quanto hoje, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Todas as vezes que a palavra potestades, todas as vezes que a palavra principado aparece na Bíblia, se refere a demônios, a uma parte dos espíritos, uma parte espiritual que é rebelde, que é incrédula quanto a Deus. Mas há uma diferença entre nós que também temos incredulidade, que também temos rebelião. É que nós somos tentados. Nós nascemos em pecado, é verdade. Falei o Estevão, cadê o Estevão? Está por aí, lá no fundo. O Levi não vai ensinar o Estevão a mentir, mas o Estevão vai saber. O Levi não ensinou o Estevão a ficar com raiva. Mas quantas vezes o Estevão, nos seus 6 meses, 1 ano de vida, já ficou com raiva. Nós já nascemos com o pecado, mas nós não criamos ele, nós herdamos de Adão e somos tentados a pecar. Principados e potestades, este reino espiritual, são estes espíritos anjos que estavam na presença de Deus e não foram tentados. Eles criaram a rebelião, eles criaram a desobediência, eles criaram a incredulidade. E dentre todas as coisas que já comentamos do plano de Deus, o que Paulo está dizendo é que assim como nós vamos para outros países para falar sobre Jesus, Deus está evangelizando, vou usar esse termo, tá bom? Vou usar esse termo. Deus está evangelizando, Deus está convencendo, não no sentido de que vai haver mudança, mas Deus está convencendo a sua graça, a sua sabedoria, está convencendo aqueles que na eternidade se rebelaram, está convencendo como? E aí entra a lógica, não é? Eles conheciam a Deus antes de caírem. Nós não. Deus está mostrando para eles que Ele é digno, que Ele é sábio, que Ele é gracioso através da igreja. Eu espero que você esteja compreendendo nessa evolução do argumento de Paulo, que a igreja está no centro dos planos de Deus. E se não está nos seus, não tem como você dizer que ama a Deus. Aqui na igreja que se criou uma brincadeira muito forte comigo, que eu amo a Tina é minha cachorrinha. Muita gente brinca, o Zé Marcelo, por exemplo, é um dos que brinca muito com isso. Diz, você quer agradar o pastor, Zé Marcelo? Você não fala de tal coisa, você fala da Tina. Você entende o que está no centro do coração de Deus? Você quer agradar a Deus?
tem que amar a igreja. Não tem como, na brincadeira que usam o meu nome, ampliando para a coisa mais perfeita, não tem como dizer que ama a Deus se não ama a igreja. Porque ela é tão séria que, além de fazer parte dessas dispensações dele, é o instrumento que ele escolheu para revelar, para convencer todos aqueles que deixaram de crer nele, todos aqueles que se rebelaram contra ele. Ela é o instrumento de convencimento dele. A gente tem histórias da nossa história humana, ilustrações da nossa história humana que mostram isso. Conta-se que Napoleão Bonaparte chegou para a igreja francesa e disse: eu posso acabar com a igreja. E os bispos e cardeais disseram: impossível. Nós temos tentado há 1800 anos e não conseguimos. Impossível. René de Voltaire disse: daqui a 100 anos ninguém mais fala da Bíblia. 50 anos depois, a casa dele foi comprada para se tornar o maior centro de distribuição da Bíblia da Inglaterra, e um dos maiores centros de distribuição da Bíblia em todo o mundo. Nos países onde é proibido ser cristão, os cristãos estão lá. Qual é o país que o cristianismo mais cresce no mundo hoje? China. Onde há sérias restrições ao cristianismo. O país que visitamos na Ásia, o Vietnã, em 2023, era o 26º pior país para ser cristão. Ano passado era o 44º. Como a lista só tem 50, não sei onde ele está hoje, porque ele saiu da lista dos 50. Há uma igreja lá, viva, operante. Nada destrói a igreja. E aí precisa a gente entender. Por exemplo, nós temos congregações que não vão bem, mas é por nossa incompetência. Porque outras igrejas no mesmo bairro estão indo bem. E quando fala de igreja, não tem placa. É a igreja de Jesus. Não amá-la. Não querer fazer parte dela. Ou pensar que é possível viver amando a Deus sem amar a igreja é altamente incompreensivo. É viver sem conhecer a graça. E a comparação é muito forte, eu sei. E coloque amor nessas palavras, porque a intenção não é ofender nem condenar ninguém. Mas é isso que os principados e potestades fazem. Se amamos a Deus e conhecemos a sua graça, nós temos que amar a igreja. E continuar sendo esse instrumento que preservou cultura na Idade Média, mesmo com falhas, que criou universidades que beneficiam a nossa cultura até hoje. Nós temos que continuar sendo esse instrumento de transformação e de levar a graça, não apenas para 97 países, mas para todos os lugares. Esse é o papel da igreja. E é maravilhoso fazer parte dele. Nós vamos cantar, Levi, a música que tem sido o tema desse mês, que há um lugar na casa, e que é um privilégio fazer parte desse lugar. Nós cantamos isso domingo de manhã. Quem está lá em cima na mídia, coloca a letra da próxima música, por favor. Eu quero relembrar, pode seguir, eu quero relembrar a poesia do Paulo César Baruch. Eu fui convidado à mesa. E para estar na mesa, a mesa nós. Eu larguei as minhas defesas. Sim, porque o desigrejado, o que vive a fé sem compromisso, ele tem as suas defesas, ele já sofreu. Ele já foi um voluntário na igreja que nunca foi reconhecido. Ele já foi um voluntário que se dedicou e, quando mais precisou, não recebeu o apoio da igreja. Ele tem as suas defesas. Às vezes, afastamento é defesa.
Mas a poesia que vamos cantar, baseada em Efésios, eu largo isso e vim reconhecer. Próxima parte da música. Próxima parte da música. E vim reconhecer, eu não merecia estar aqui. Não é porque tem portas abertas. Não é porque vivemos num país com liberdade religiosa. Não confundamos. Estar na presença do Senhor, estar unido a Ele num projeto tão grande, maior do que Noé, maior do que Abraão, maior do que Moisés. Eu não merecia estar aqui. E por isso, eu trouxe amigos, felizes ou feridos. Sim, igreja fere, nós não temos como negar. Mas gente que escutou esse chamado para ser para ser a igreja dele, para fazer a diferença no mundo. E é tão bom saber, não é que a letra é inspirada não, mas ela é uma poesia que nós vamos cantar com convicção e com consciência, que há lugar aqui. Há lugar para o divorciado, há lugar para o viciado, há lugar para o endividado, há lugar para o bonzinho, há lugar aqui. A graça nos chamou, hoje não é dia de ceia, mas nos chamou para a mesa, para estarmos juntos. E aqui há lugar, há perdão, perdão que precisa ser levado. E a poesia que vamos cantar diz: quando nós estamos juntos, e quando estamos separados também durante a semana, nosso encontro é o quê? Casa. Nós somos o corpo de Cristo no mundo. Nós somos a ação dele no mundo. Ação que Satanás, que demônios olham e dizem: eu não consigo entender. Como é que essa mulher vai perdoar o marido de novo, gente? Não tem cabimento. É muito otária, é muito besta. Ela vai fazer isso de novo. Não tem como entender que esse médico vai deixar de ganhar o seu plantão para pegar um barco de 12 horas, de 10 horas, para ir para Gurupá. Era só pagar para alguém fazer. Não, mas ele vai. Não tem como entender, igreja, a não ser vivendo.